Aproveita esse momento já para começar a perguntar para o professor Jung, que está aqui. Não pode ser Jung, né? Tem que ser, pode ser, né? Precisa ficar muito alemão, não. Não pode ser o Jung, isso é Jung. Tá bom? Você pode preparar as perguntas para o professor Jung nesse momento. E agora eu quero convidar o segundo palestrante da nossa noite, pastor Ed Renekiewicz. Bom, boa noite a todos. Prazer estar de volta ao nosso fórum, é o nosso primeiro encontro deste ano de 2011, é o nosso primeiro encontro, então é um prazer estar de volta aqui nas atividades do fórum. E eu queria dar boas-vindas a todos vocês e também ao pessoal que está nos acompanhando pela internet, bastante gente, pessoal de Recife, de Marília, de Salvador, então, e outros grupos também. Dizer da minha alegria de repartir esse tempo com o professor Jung Mossung, foi meu professor e exerce, acredito, se você está acostumado a me ouvir, já foi capaz de perceber que exerce uma grande influência no meu pensamento, na maneira como eu enxergo a realidade. Então, para mim é uma alegria, um prazer, uma honra mesmo. O texto que você recebeu, inclusive, que foi produzido para esse encontro do fórum, ele tem muitas citações do professor Jung e referências bibliográficas de suas obras que eu recomendo, inclusive, a todos. Eu gostaria de falar pouco e fazer apenas algumas observações e sublinhar alguns aspectos que considero importantes abaixo desse tema. Sal da terra e luz do mundo, a influência cristã numa sociedade de mercado. A primeira coisa que eu gostaria de observar é que a influência cristã na sociedade de mercado exige, de fato, nós entendermos a lógica de uma sociedade de mercado e entendermos como que esta lógica nos afeta como cristãos e como esta lógica conspira contra a nossa identidade de sal e luz. E por isso o meu primeiro destaque é uma observação a respeito do comentário de José Comblan, o livro dele, Neoliberalismo, a ideologia dominante do século XX. Ele faz uma observação interessante. Ele diz que essa sociedade de mercado é uma sociedade de consumo. A sociedade de mercado é uma sociedade de consumo. É uma sociedade narcisista. E é uma sociedade de religião privatizada. Eu acho interessante como ele observa a relação entre esses três aspectos. Uma sociedade de consumo narcisista que conduz a uma religião privatizada. Uma sociedade de mercado, ela precisa de consumo e precisa de produção intensa para sobreviver. A sociedade de mercado, isso dentro do modelo capitalista. A sociedade capitalista, ela precisa que você gaste o seu dinheiro, que você compre, que você consuma. Ela produz para você consumir e estimula o seu consumo para que ela continue produzindo, porque a sociedade capitalista vive em busca de uma coisa só, o lucro. O sistema capitalista é aquele em que o dinheiro é usado para fazer mais dinheiro. É isso que importa. Se você pega, por exemplo, uma opinião como do Jack Welch, ele diz que a empresa existe para dar lucro para os seus proprietários, os seus acionistas, e ponto final. É assim. Então essa sociedade, ela precisa produzir para você consumir e precisa que você consuma bastante para que ela produza bastante, para que ela dê muito lucro para quem detém os mecanismos de produção.
Esse consumo e essa produção para o consumo tem uma ênfase muito pessoal e individual. Cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu iPod. É tudo cada um tem o seu. Numa família de classe média, média alta, o marido tem um carro, a esposa tem um carro, o filho que vai para uma faculdade tem um carro, a filha que vai para a faculdade tem outro carro, se tem mais um filho tem outro carro. E uma família de classe média alta ou rica tem um carro para cada um e um carro para cada um no dia do rodízio do carro de cada um. Porque é tudo individual. Você tem o que é seu. Não existe o conceito de comum. Há necessidade de se produzir muito para que cada um tenha o que é seu. É por isso que essa sociedade se torna narcisista. E é narcisista também porque é o consumo que constrói a identidade do consumidor. Então eu cito para você aqui nesse texto um artigo do Frei Beto, em que ele faz uso do conceito de fetiche da mercadoria no Karl Marx. Quando você tem um relógio X no pulso, e eu tenho no meu pulso relógio nenhum, o relógio X que está no seu pulso diz que você é alguém, e como eu não tenho relógio nenhum no meu pulso, eu não tenho nada que diga que eu sou alguém. É o meu carro que diz quem eu sou, é a minha roupa que diz quem eu sou, é a casa onde eu moro que diz quem eu sou, é o restaurante que eu frequento que diz quem eu sou, é o lugar para onde eu viajo nas férias que diz quem eu sou. E evidentemente, se eu fui para as férias, para um lugar badalado, e você foi para a casa do seu cunhado, que ele emprestou para você, evidente que eu sou mais do que você. Isso quer dizer que as mercadorias que nós consumimos criam a nossa identidade e criam as relações tribais. As marcas servem para colocar um carimbo e fazer uma distinção de classes sociais a partir da qual nós vamos nos identificando com as pessoas da nossa classe social. E como é que nós sabemos quem é da nossa classe social e quem não é? Basta você olhar a roupa que o sujeito está usando, o relógio que ele está usando, o restaurante que ele frequenta e o carro que ele dirige. É assim que você sabe quem é da sua classe social e quem não é. E você se aproxima das pessoas da sua classe social. Logo, a intermediação que é feita entre você e alguém não é a intermediação da humanidade que nós temos em comum, ou da imagem de Deus que somos igualmente portadores. É a intermediação da mercadoria. É a mercadoria que se relaciona. O seu relógio com o meu, e porque o seu relógio se relaciona com o meu relógio, eu posso me relacionar com você. Porque se o seu relógio não se relacionar com o meu relógio, nós somos de classes sociais diferentes e vai ser muito difícil que a gente se relacione como pessoa. Deu para entender? Essa cultura de consumo, que se torna uma cultura narcisista, porque eu, a partir do meu consumo, vou achando que sou alguma coisa que não necessariamente sou, ou vou encontrando, na ilusão do valor da mercadoria que eu consumi, a fonte de valor para mim mesmo. E geralmente, quem precisa de uma mercadoria para atribuir valor a si mesmo, não vale nada, quem vale é a mercadoria. Então a gente vai criando uma sociedade de consumo narcisista, individualista, porque o consumo exige que cada um tenha o seu. E isso leva ao que o Comblan falou da religião privatizada. E a religião passa a ser objeto de consumo também. Então, eu vou aderir a uma religião que favoreça a minha identidade narcisista. Uma religião que me satisfaça individualmente. E eu consumo, inclusive, esses conteúdos simbólicos religiosos no balcão que oferece o melhor conteúdo. Então, por exemplo, se eu frequento a igreja A, ou o templo B, ou o terreiro C,
e esse conteúdo religioso, esse universo simbólico religioso que me é oferecido, não favorece ao meu narcisismo, não me satisfaz, não me traz contentamento, não me traz prazer, eu troco de templo, eu troco de igreja, eu troco de terreiro. Eu troco de guru, eu troco de pastor, eu troco de profeta, eu troco de apóstolo, eu troco de profetisa. Por quê? Porque a religião é também um dos objetos do meu consumo. Assim como eu compro relógio, eu compro carro, eu compro também religião. E tudo que eu compro é para construir ao redor de mim uma identidade que me traga satisfação e prazer. Logo, quando no espaço religioso, criado dentro de uma mentalidade de uma sociedade de mercado capitalista, a gente fala em justiça, solidariedade, a gente está falando em alguma coisa que não faz parte da regra do jogo. Eu não vim aqui para você me pedir dinheiro para a África, e não vim aqui para você me desafiar a ser voluntário na periferia da cidade, e muito menos a trabalhar de graça num projeto social. Eu vim aqui para você me abençoar para que eu volte e seja bem-sucedido no mercado. Eu não vim aqui para dar, eu vim aqui para receber. Eu não vim aqui ofertar, eu não vim aqui oferecer, eu vim buscar. Eu não vim aqui para ser estimulado para repartir. Eu vim aqui para ser instrumentalizado para consumir. Então, a religião se torna cativa desse jogo de uma sociedade de mercado com viés capitalista, que é consumista, narcisista e privatizada. Então, terminei meu primeiro sublinhado. O segundo sublinhado que eu quero fazer, ou a segunda expressão, o segundo aspecto, é que eu gostaria de sugerir para você dois movimentos de influência cristã numa sociedade de mercado. Está aí registrado no livro para você estudar e aprofundar a sua pesquisa depois. Primeiro, é um movimento que surge no contexto do movimento evangelical ou da teologia da missão integral. Congresso de Lausanne, 1974, Pacto de Lausanne, um resgate dentro do protestantismo a partir dos movimentos sociais da América Latina, um resgate dessa compreensão da responsabilidade social da igreja. Dentro do movimento de Lausanne, ou movimento da missão integral, como é chamado ou conhecido aqui no Brasil, se afirma o seguinte: a pobreza no mundo exige que os cristãos encarem a tarefa de fazer discípulos de todas as nações como algo muito mais abrangente do que simplesmente somar adeptos para a sua religião. A presença dos cristãos no mundo implica o compromisso de cooperação para o desenvolvimento social, econômico e espiritual de uma sociedade. É dentro desse movimento da missão integral que surge um outro movimento de profissionais chamado Business as Mission, ou o negócio como missão. Uma definição de negócios como missão é a seguinte: negócios como missão é uma estratégia para o fim específico de transformação de pessoas e comunidades, transformação espiritual, econômica e social, por meio de negócios viáveis e sustentáveis, com valores, fins, perspectivas e impactos do reino de Deus para a glória de Deus. No movimento de Business as Mission, ou negócios como missão, existe a expressão Great Commission Companies, ou companhias da grande comissão, empresas da grande comissão.
É um movimento muito interessante. Isso que eu estou dizendo aqui não é conceito, não. É um movimento. Tem empresas que funcionam com essa mentalidade. Que a visão de Jesus de fazermos discípulos de todas as nações não é um imperativo que deve ser aplicado apenas para indivíduos e igrejas. Mas esses camaradas aqui falaram, por que não aplicar isso a empresas? Empresas que cumprem a grande comissão de anunciar o evangelho integral e promover transformação econômica, social e espiritual de pessoas e comunidades. Então essas empresas são chamadas empresas do reino, por exemplo, Kingdom Business, negócios do reino de Deus, são nomes que eles vão construindo para dar identidade às suas atividades de negócios. Por exemplo, o Tony Black, esse camarada foi CEO da Chrysler, no mundo inteiro. Alcançar pessoas reais com produtos reais e serviços de forma que realmente cause impacto nas suas vidas. Empreender no reino de Deus para promover negócios que atendam às reais necessidades humanas e promovendo o desenvolvimento das capacidades de negócios como um meio de serviço a Jesus Cristo na forma de serviço ao próximo. Interessante que um sujeito vai entender que ele pode fabricar sapato e vender sapato servindo a Jesus Cristo, servindo ao próximo. É uma outra forma de trabalhar. Redimensiona completamente a atividade profissional. Há muito mais para você olhar aqui. Por exemplo, uma empresa de tecnologia da informação, de TI, com base na Índia, não sei porquê, mas com base na Índia. E eles dizem o seguinte, o nosso propósito dessa empresa de TI na Índia, esses caras aqui do movimento de negócios como missão, eles dizem assim, olha, o nosso propósito é servir aos nossos clientes com soluções criativas, inovadoras, confiáveis e da mais alta qualidade, servir aos nossos empregados com um trabalho significativo e desafiador, estabilidade, bons salários, desenvolvimento e um ambiente de trabalho agradável, servir aos nossos acionistas, provendo-lhes atraentes retornos sobre seus investimentos, servir ao nosso país ao criar conhecimento e riqueza, contribuindo para as preocupações locais, inclusive, servir à sociedade ao mostrar que o êxito e os altos padrões morais podem coexistir, e, acima de tudo, servir a Deus, sendo fiéis e bons administradores das riquezas que estão aos nossos cuidados, ou sob nossos cuidados. O segundo movimento de ações empresariais ou de ações de profissionais, com essa busca de serem uma influência cristã numa sociedade de mercado, é um movimento que eu apresento para quem não conhece, recomendo que pesquise e estude, chamado movimento Focolare, ou de economia de comunhão. Foi criado por uma senhora chamada Chiara Lubich, em 1943, e hoje se estende por mais de 180 países, há muita gente envolvida nessa economia de comunhão. E a Chiara Lubich diz que as empresas identificadas com a cultura de economia de comunhão, elas devem assumir ou devem ter pelo menos 5 características essenciais. E eu vou ler para você e assim encerro a minha fala. Primeira característica, todos os envolvidos na empresa devem levar a sua vida pessoal os mesmos compromissos que regem a sua atividade profissional e produtiva. Acaba aquela coisa de a minha ética pessoal é uma, minha ética profissional é outra. Há uma integração. Segundo, valores como gratuidade e compaixão, normalmente associados ao universo de organizações sem fins lucrativos, devem ser aplicados ao mundo empresarial.
Isso é uma opção radical. Pois as estruturas empresariais devem ser transformadas na direção de maior expressão do estilo de vida da comunhão, ainda que respeitadas as exigências da competitividade no mercado. Terceiro compromisso, ou terceira característica: as pessoas em dificuldade econômica não devem, em hipótese alguma, ser vistas meramente como assistidos ou beneficiados, mas como parte integrante de todo o projeto de sustentabilidade para que sejam libertas de sua condição de necessidade. Quarta característica: as empresas devem se desenvolver em pequenos polos empresariais. Quinta característica. Essa aqui eu achei extraordinária. A provisão divina deve ser esperada, principalmente quando as empresas fazem escolhas contrárias ao que orienta a praxe do mercado ou a praxe comercial. Eu sublinharia esse quinto item e sublinharia o segundo item. Levar para o mundo da empresa compaixão, solidariedade, espírito de perdão, cooperação. Isso é uma responsabilidade de todo cristão para modificar o seu ambiente de trabalho. Mas a segunda aqui, a quinta característica, o segundo destaque que eu quero fazer, eu achei extraordinário. Uma empresa que faz uma opção radical de ética, de propósito, e que compreende a sua existência e a sua atuação no mercado como uma forma de servir a Deus e ao próximo, deve esperar a provisão divina, porque ela está declarando guerra às trevas do mundo e dizendo que existe um outro jeito de ser profissional, ser empresa e fazer negócios. Que Deus nos ajude a encontrá-lo e nos abençoe enquanto caminhamos em sua direção. Amém.